Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde, onde eu quero trazer um estudo aqui que traz por título Como ser um verdadeiro servo de Deus. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Então, vamos estudar um pouquinho a Bíblia juntos. A Bíblia diz, livro de Atos, capítulo de número 7, verso de número 60. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos estar lendo a partir do verso de número 60. Uma leitura bem já conhecida dos irmãos. Você pegou sua Bíblia aí? Diz assim, ó: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, irmãs em Cristo, amados, queridos irmãos, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele colocou em nós a capacidade de ouvirmos e também de podermos analisar aquilo que ouvimos. Pois o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus Senhor. E Deus nos deu essa capacidade de raciocínio. Sendo assim, nessa tarde, creio eu que estou falando com pessoas inteligentes. E isso, irmão, é algo maravilhoso, porque comprovamos assim que o Senhor te ama. O Senhor te quer bem. Romanos capítulo 10, verso 17 está escrito que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porém, irmãos, muitas vezes nós já ouvimos também declarações como assim: vem para Jesus que os seus problemas eles vão desaparecer. Será que você já ouviu alguma coisa assim? Ou vem para Jesus que agora vai ser só bênção, agora vai ser só vitória. Muita gente, ao ouvir declarações feitas desta forma, como estas, pode até acreditar nisso, mas no decorrer da sua caminhada cristã, as pessoas acabam descobrindo que as coisas elas não funcionam dessa forma, elas não são exatamente dessa maneira. E por acabarem não vendo nas suas vidas uma forma milagrosa de mudança radical, elas acabam abandonando a caminhada cristã tão rapidamente como também começaram a caminhada. E por acabarem não vendo as suas dúvidas sendo solucionadas de uma forma milagrosa, através de uma mudança radical instantânea, né, elas acabam abandonando a fé cristã, abandonando a caminhada cristã. Mas a questão é, o que a Bíblia vai dizer sobre viver na presença de Deus? Bom, no começo da igreja, a Bíblia diz que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, houve ali a descida do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. E Deus dá então aos seguidores, aos seguidores de Jesus, poder para que estes pudessem testemunhar de Jesus, anunciando assim o reino de Deus. Atos, capítulo de número 2, verso de número 44, vamos ver lá, Atos capítulo 2, verso de número 44, diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vemos aqui que a igreja, ela se mantinha reunida. A igreja, ela estava
reunida para adorar a Deus, né? E no verso de número 42, eles vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né, no partir do pão. E todos os que criam estavam juntos, e eles tinham tudo em comum, pensavam da mesma forma, tinham a mesma esperança, tinham tudo em comum, a Bíblia vai dizer. Sendo assim, meus irmãos, isso não era algo que lhes era imposto por alguém ou por algum dos apóstolos. Não, eles tinham tudo em comum, porque essa decisão era a decisão de cada um, colocada no coração de cada um através do Espírito Santo do Senhor, que desceu no dia de Pentecostes. Então, em Atos, capítulo de número 5, verso 14 e 16, Atos, melhor dizendo, irmãos, Atos, capítulo 2, mesmo que nós estávamos lendo, Atos 2, 45, diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Ou seja, eles pensavam de tamanha forma, todos eles, que a Bíblia vai dizer então que eles não aguentavam ver um irmão passando necessidade e eles vivendo, e algum dos irmãos vivendo de uma forma mais tranquila. Pelo contrário, como se um passasse necessidade, o amor era tão grande no coração de cada um deles que eles não aguentavam ver o seu irmão passando tal situação. E eles vendiam alguns bens e traziam o dinheiro até os apóstolos. E estes, por sua vez, eram responsáveis por administrar essa quantia financeira e ajudar aqueles que eram os mais carentes, né? E nós vamos ver isso em Atos capítulo 4. A Bíblia vai nos mostrar como era a vida dos seguidores de Jesus, como eles viviam, os seguidores de Jesus Cristo, em Jerusalém. E este era um grupo dirigido pelo Espírito Santo. Esse não era um grupo dirigido pelo seu próprio ego de forma alguma. Era um grupo que tinha tudo em comum, participavam das refeições juntos, né? Não aguentava olhar para o seu próximo, seu irmão, e ver ele passando necessidade. Pelo contrário, eles se uniam, eles tinham tudo em comum, né? E era um grupo muito espiritual. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34, a Bíblia vai dizer assim, vamos ver lá o que ela diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso é o verso, deixa eu achar aqui, Atos capítulo 4, verso 34 e 35, diz assim: não havia, pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que essa distribuição ela era feita de forma diária. E aqueles que doavam para que essa distribuição fosse feita, estes assim faziam de forma voluntária. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 14 ao 16, a Bíblia vai dizer assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5,
verso 14 ao verso 16, diz assim: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Né? Nós vemos aqui que não havia distinção no meio da igreja, pelo contrário, todos eram curados. Né? E por consequência dos milagres, né, e de tudo que estava acontecendo ali na cidade de Jerusalém, toda aquela correria, né, nessa altura começou então a acontecer um verdadeiro avivamento produzido pela presença do Espírito Santo. Um avivamento produzido pelo Espírito Santo na vida daqueles que eram os seguidores de Jesus. E em Atos, capítulo 6, verso 1, nós vamos ver lá que acontece algo então que não havia acontecido antes no meio da igreja. Mas diz assim que houve ali uma espécie de desentendimento. A Bíblia vai dizer assim: ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, acontece então agora um desentendimento entre os cristãos ali, pelo fato de o número ser muito grande, o número dos discípulos, que houve uma expansão, houve um avivamento, né? Por causa dos milagres e tudo que estava acontecendo. Então começou a haver uma murmuração, uma reclamação no meio dos gregos, né, contra o povo judeu, porque os gregos diziam que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, nos costumes que eram feitos ali entre eles. Então, meus queridos irmãos, nós, sendo assim, torna-se necessária aqui a escolha de 7 homens para auxiliar aqui os apóstolos devido ao crescimento e à expansão da igreja. Né? Em Atos, capítulo de número 6, verso 2, né, nós vamos ver algo bem interessante, que diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Amém? Sendo assim, irmãos, vale a pena aqui ressaltar, para que nós venhamos a entender, que a expressão servir as mesas, ela refere-se a uma forma mais parecida com aquela que se realiza em um banco, ou seja, não se trata de servir alimento como muitos pensam, como eu já ouvi pregações a respeito disso, e sim sentar-se literalmente ao redor de uma mesa para distribuir então o que? Recursos financeiros conforme a necessidade de cada um. E esse trabalho era muito importante, porém ele não podia ser um obstáculo para o trabalho dos apóstolos, de se dedicarem à oração, pregação da palavra de Deus. Sendo assim, meus irmãos, seria como que alguém tivesse uma necessidade e se dirigisse até os apóstolos e falasse: eu estou com um problema, eu estou precisando sanar uma situação, né? Houve um desentendimento lá por causa das viúvas, né, entre os gregos e os hebreus. Então, talvez uma viúva, um exemplo, chega-se então um desses apóstolos e fala: meu marido faleceu, nós tínhamos uma dívida, não tenho como saldá-la, será que vocês podem me ajudar?
E aí os apóstolos iam lá, pegavam o dinheiro que lhes era trazido com a venda das herdades daqueles que se uniam ao grupo dos cristãos, e esse dinheiro então ele era distribuído para cada um conforme a sua necessidade. Ó, a senhora está com um problema lá, a senhora está com uma dívida lá, não tem problema, nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós vamos ajudar você a solucionar esse problema. Toma aqui a quantia que a senhora precisa, vai lá e salda então a sua dívida. Seria mais ou menos desta forma. Então se separa-se aqui, né, alguns irmãos, para que estes irmãos, né, pudessem fazer esse trabalho de se sentar, ouvir aquilo que o outro tinha a dizer, né, e assim ajudar de uma forma financeiramente, aqueles que estavam passando por necessidades, né. Então, vale a pena ressaltar aqui que nós podemos ver com muita clareza aqui, né, que a igreja ela sempre teve um ministério assistencial e social, sempre teve um ministério intercessor de oração e sempre teve um ministério bíblico de ensino, ou seja, né, ministério de assistência social, ó, vai lá, conversa com aqueles lá que nós separamos e eles vão se encarregar deste problema, a senhora fica tranquila. Ministério de intercessão, ó, eu e meu irmão aqui, o apóstolo, nós vamos estar orando, tá? A senhora pode ficar tranquila que nós vamos estar intercedendo a Deus, ao Senhor, em favor desta causa de vocês, para que Deus venha dar vitória, né? E o ministério bíblico, ó, nós vamos orar por você, né? Mas o véu do templo agora se rasgou, né? Você pode você mesmo dobrar seus joelhos, orar a Deus, falar com o Pai, e assim você mesmo pode ter esse relacionamento pessoal, né, na vertical com Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque o véu foi rasgado. Então, em nome de Jesus, você pode dobrar seu joelho e falar com o Pai. Em Cristo Jesus você tem este acesso, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém pode se achegar ao Pai se não ser por Ele mesmo, não é verdade? Então, em Atos capítulo 6, verso de número 5, acontece então aqui a separação, né? Quando falaram a respeito, né, que estava havendo uma divisão, não estavam tratando muito bem das viúvas, né? Então eles falaram assim, o que vocês acham de nós pegarmos e separarmos alguns homens, né? Só que esses homens têm que ser homens cheios do Espírito Santo, homens com sabedoria, né? Aos quais nós vamos colocar esse importante negócio, né, da distribuição na mão deles. Então não pode ser qualquer um. E conversando entre eles, né, e eles chegaram num comum acordo. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6, verso 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, nós vamos ver nesta passagem, então, que após ser separado estes homens, né, este jovem chamado Estevão, né, e Estevão, em especial, ele vai nos mostrar uma forma bem clara e objetiva, né, quais são as características maravilhosas de um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo de Deus. E eu separei aqui 10 características
né, de uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeira característica, né, primeira situação é que para ser um homem que verdadeiramente serve a Deus, né, ele tem que ser cheio de fé, né, cheio de fé. Esta é a primeira característica de um homem que serve a Deus, né? Diz assim, ó, e então pareceu, e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas, por enquanto, Estevão, um homem cheio de fé, né? Queridos e amados irmãos, uma pergunta: você é uma pessoa de fé? Em quem você tem posto a sua fé? Eu quero dizer para você, meus irmãos e queridos amados em Cristo Jesus, a nossa fé, ela jamais pode se basear nesse sistema corrupto, nesse sistema mundano, mas a nossa fé, ela deve basear-se em Deus, o nosso Senhor Criador, através do seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele foi quem morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para dar, através do seu sangue, a remissão dos nossos pecados, e assim Cristo nos garante a vida eterna. Glória a Deus. A nossa fé, ela tem que estar firmada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda característica de um homem cheio de fé, ele tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é uma pessoa carrancuda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre, uma pessoa valente, uma pessoa grata a Deus, uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem domínio próprio e deve se encher a cada dia, né? Hoje, amanhã e depois. Eu estava vendo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele trouxe uma palavra muito bela, qual ele falou assim, que quando Jesus ele deu uma ordem nas bodas de Caná da Galileia, para que se enchesse aquelas talhas de água, né, aquelas 7 talhas de água, né, ele mandou que enchesse aquelas 7 talhas. E no original, aquele encher significa que seria enchido ali, né? Só que aquele milagre iria acontecer uma vez só, ia se encher uma vez só. E aquele milagre iria acontecer ali naquele lugar uma vez só. Uma vez só aquelas talhas seriam enchidas de água e seriam transformadas em vinho. Porém, quando a palavra de Deus nos ensina para que nós não venhamos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, este enchei-vos não é igual o enchei-vos lá das bodas de Caná da Galileia, não há o mesmo sentido. Esse encher aqui significa você ser cheio hoje, e amanhã você acordar cedo e ser cheio de novo, depois da manhã se encher de novo, e cada dia sucessivamente na nossa vida nós nos enchermos da presença do Espírito Santo. Quantos pregadores nós conhecemos que outrora fora uma bênção nas mãos de Deus e agora, né, deixaram de buscar a presença do Espírito Santo, mergulharam apenas em filosofias, ciências humanas, e esqueceram do principal, que é ser cheio do Espírito Santo, né? Então fica aqui uma dica, né, para mim e para você nesta tarde, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há possibilidade de sermos separados
né, e vivermos uma vida sem a presença do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Terceira característica aqui que eu gostaria de destacar com os irmãos é no verso 8, né, que diz assim, nós estamos em Atos capítulo 6, verso 8 agora, que diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Queridos e amados irmãos, a terceira característica de uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus é que aonde ela está, algo diferente acontece. Aonde ela está, o ambiente não fica da mesma forma. Aonde ela chega, com quem ela conversa, ela faz algo ali, seja de forma visível, como os milagres e sinais que aconteciam com Estevão, ou seja, algo interior no coração das pessoas que assim estão à nossa volta. Então, você, nós, todos, eu, você, nós todos, temos que fazer esta diferença, né? Fazer a diferença no ambiente a qual nós somos inseridos, de uma forma positiva, é claro, jamais fazer a diferença de uma forma negativa, né, irmãos? E número 4, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 10, que diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você veja bem aqui, meus irmãos, que Estevão tinha sabedoria de Deus ao falar, né? Eles, por mais que eles tentavam pegar Estevão em alguma situação, eles não conseguiam, né? Assim foi com Jesus, né? Naquele momento também que trazem aquela mulher que foi apanhada em ato do adultério, chegam até Jesus, né, e querem encurralar Jesus, dizendo: ó, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério, o que nós vamos fazer com ela? A lei de Moisés manda apedrejar, e o Senhor, o que o Senhor diz? Né? Querendo, né, incitar Jesus ao erro. Jesus, com muita sabedoria, né, ele cheio do Espírito Santo, diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós não estamos aqui para tirar pedras em ninguém. Nós estamos aqui para, com sabedoria, falarmos do amor de Deus. Atos capítulo 6, do verso 11 ao verso 14, o verso 11 até o verso 14, vai dizer assim: então subornaram homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram essas falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, imagina, irmãos, que situação, né? Suportar calúnias, né? Uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus tem que aprender a suportar calúnias, né? Pois sabe que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel, né? Ele é o nosso advogado, é Ele quem nos guarda, o Senhor é quem está lutando por mim e por ti, o Senhor, Ele está conosco todos os dias, não é verdade? Então, meu querido, minha querida irmã, não fique ansioso se alguém falar algo de você. Se estão falando de você é porque você está fazendo a diferença, né? E se você não tem nada a temer, entrega nas mãos do Senhor. Agradeça a Deus porque você está passando até por provações, porque Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira especial. Não tenta reagir às calúnias, às acusações com brutalidade, ignorância, não. Seja sábio, tá?
Mostre que você verdadeiramente serve a Deus com alegria. Suporte essas calúnias, suporte as mentiras, sabendo que Jesus, Ele está lutando por você. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando da sua família. Jesus está cuidando do seu ministério. Jesus está cuidando dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Jesus está cuidando de você. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 15, a palavra de Deus vai dizer assim, que então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como o rosto de anjo. Veja bem, Estevão estava sendo caluniado, né? Dizendo que ele havia proferido mentiras e que ele tinha incitado as pessoas contra a lei de Moisés e tudo, aquela mentiraiada toda, né? Mas a pessoa que verdadeiramente serve a Deus, irmãos, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, mesmo que você esteja sendo caluniado, acusado, você é uma pessoa diferenciada, meu irmão. E nós que servimos a Deus temos que trazer conosco a serenidade, né? Olharam para Estevão naquele momento ali e viram que o rosto dele parecia o rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, você que serve a Deus, você reflete no teu semblante a glória de Deus em si. Ou seja, quantas vezes, irmãos, as pessoas olharam para você e viram uma paz, uma tranquilidade, e elas se enchem desta alegria, desta felicidade, desta tranquilidade. Por quê? Porque em você está o Espírito Santo. Em você, aleluia, há paz, a alegria. O mundo não conhece isso, porque o mundo começa, se dá algum probleminha, já está se descabelando. Não, nós não, servos de Deus, temos que ficar tranquilo, porque a nossa verdadeira confiança está em Cristo, e o Senhor nos traz essa serenidade, e essa serenidade é fruto do Espírito, amém? Então, aleluia, glória a Deus. E outra, sétima característica daquele que serve a Deus é buscar ser um íntimo conhecedor da palavra de Deus. Nós vamos ver no próximo capítulo, capítulo de número 7, no versos 51, 52, 53 e 54, que é algo bem interessante que eu quero ler para os irmãos, que diz assim, a partir do verso 51. Homens de dura cerviz, isso, discurso de Estevão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre existiu o Espírito Santo, assim vós sois com vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Glória a Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Glória a Deus. Veja que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então, nós podemos ver aqui, né, que nós vemos Estevão aqui, ele faz um relato no capítulo de número 7, né, bem interessante como conhecedor das Escrituras. Estevão faz um relato bíblico aqui, histórico, no qual ele resumidamente fala com clareza e ousadia a respeito do povo de Israel num período de 900 anos. E Estevão detalhadamente, né, mas bem rapidamente ao mesmo tempo, faz menção ali, né, e agora então nós vemos que Estevão, ele não é compreendido, né, e a oitava característica é que muitas vezes você também não será compreendido. Muitas vezes você não será compreendido, mas Mateus capítulo 10, verso 22
Está escrito, meu irmão, contudo aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode ser que não te compreendam agora, mas vão te compreender, porque a semente que você está lançando no coração de alguém, essa semente um dia ela vai dar frutos, em nome de Jesus eu profetizo, amém? Então, fique tranquilo. A nona característica é que aquele que verdadeiramente serve a Deus tem plena certeza e convicção de que Deus jamais o abandonará, né? Deus jamais o abandonará. No verso número 56 diz: E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, né, meu irmão? Deus, Ele não nos abandona, porque o Senhor está olhando para você, o Senhor está olhando para mim e para ti neste dia maravilhoso. A décima característica, meu irmão, é aquele que verdadeiramente serve a Deus como seu Criador. Ele não se cansa de ser um intercessor, mesmo à beira da morte iminente, mesmo à beira da morte iminente. Atos capítulo 7, verso de número 60, a Bíblia vai dizer assim: E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Né? Você veja bem, né? A tua vida, meu irmão, ela não está na mão dos homens. A tua vida, ela está nas mãos do Senhor Jesus. E hoje é dia de você entregar a Ele todo o teu ser. Hoje é dia de você entregar a Ele tudo o que você é. Olha, meu querido, minha querida irmã, você que me vê através deste vídeo, sozinho você pode continuar perecendo. Sozinho, talvez você vai continuar dando murro em ponta de faca, como diz aí o ditado. Mas com Jesus você vai obter a força. Com Jesus você vai obter a vitória. Com Jesus você vai ser uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus. Mas isso não é um passe de mágica. É necessário renúncia. É necessário que você se comprometa com Deus e com a sua palavra. Amém? Porque nada é impossível, meu irmão, tá? E talvez para o homem pode ser impossível, mas Filipenses capítulo 4, verso 13 está escrito: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então fique tranquilo, tá? A força que você vai vencer talvez não vai ser a sua, porque a sua é limitada, mas com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, abençoar, meu Pai, este meu irmão que me vê através deste vídeo. Orar ao Senhor, meu Pai, para que ele possa ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Que a graça do Senhor venha alcançá-lo, meu Pai, de uma forma tão maravilhosa, meu Pai, como alcançou a mim, como tem alcançado a muitos. Derrama do Teu poder, ajuda o Teu Filho, meu Deus, a ser um verdadeiro servo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz.